Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, no dia de ontem, o presidente da República reuniu os governadores dos estados e do Distrito Federal. Nós estamos passando por um momento de muitas dificuldades na economia. Isso não é segredo para ninguém. Anteriormente, os governadores, ao longo dos anos, faziam esse mesmo apelo ao governo federal, no sentido de que ele pudesse reexaminar o custo das dívidas dos estados, e não havia a menor possibilidade. O presidente Michel Temer, no seu primeiro discurso, ele acenou com a possibilidade de fazer ou reexaminar o Pacto Federativo, que é exatamente diminuir as dificuldades com os estados e com os municípios brasileiros. Essa matéria ainda não está em discussão, não foi feito encaminhamento de nenhuma proposta para o Congresso Nacional, mas, na tarde de ontem, no dia de ontem, melhor dizendo, o governo já acenou com essa possibilidade e suspendeu o pagamento dos juros da dívida para todos os estados brasileiros até dezembro de 2016, fazendo, inclusive, uma projeção para 2017 e 2018. O governo aceitou o pedido dos governadores que propuseram a suspensão do pagamento das parcelas mensais das dívidas com a União até o fim de 2016. O impacto total do acordo selado na renegociação da dívida dos estados será de 50 bilhões neste e nos próximos 2 anos, segundo afirma o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Pois bem. Senador Benedito, Vossa Excelência tem muito tempo, mas eu só queria, se Vossa Excelência permite, pedir aos colegas senadores e senadoras que estejam nas dependências do Senado, que venham para o plenário, porque nós vamos ter já a ordem do dia. Temos uma matéria importante, super simples, temos a lei das estatais, e é muito, muito importante que os colegas senadores e senadoras possam vir ao plenário para darmos início à ordem do dia. Eu acabei de ter uma reunião com o senador e presidente da Casa, Renan Calheiros, com a senadora Marta Suplicy, que já está aqui no plenário, e a intenção é essa. Eu peço, então, aos assessores que informem os senhores senadores e senadoras que vamos começar, já daqui a pouco, a ordem do dia. Obrigado pela colaboração e pode seguir, senador Benedito. Senhor presidente, Vossa Excelência comanda e manda, e eu obedeço. Pois bem, senhor presidente, como eu dizia, então, na tarde de ontem, os governadores saíram de uma reunião com o presidente, felizes, até porque alguns estados passam por dificuldade mais do que outros, irão ter uma folga até dezembro deste ano para minimizar ou regularizar as suas dificuldades em cada estado da federação. De acordo com o ministro, serão 20 bilhões em 2016, 15 bilhões em 2017 e a mesma, mais 15 bilhões em 2018. Os principais pontos da negociação. Nos primeiros 6 meses, o desconto será de 100%, com vigência imediata, ou seja, valendo já para o pagamento de julho deste ano. A partir de janeiro de 2017, o pagamento das parcelas será reduzido gradualmente em 5,55% ao mês, até junho de 2018.
pelo acordo, os 14 estados que detêm liminares no Supremo Tribunal Federal suspenderão o pagamento das dívidas, retirarão as ações e pagarão este resíduo ao longo dos 24 meses. A renegociação das dívidas também alonga, em 20 anos, os pagamentos dos débitos com a União. Item 5º, o desconto será limitado a 300 milhões mensais para cada estado, exceto o estado de São Paulo, que pagará 400 milhões. De sua voltosa parcela mensal do serviço da dívida. Será apresentada uma emenda à própria PEC, que foi enviada para o Congresso Nacional, fixando para os estados uma limitação de crescimento das despesas, equivalente à inflação do ano anterior. Ou seja, será dada aos estados, ou será acrescido no decorrer da discussão e votação da PEC, o mesmo tratamento que é dado para a União, os estados terão que se submeter, tem o limite de gastos. Isso realmente vai proporcionar a oportunidade dos estados brasileiros poderem respirar um oxigênio diferente. E eu dizia, senadora Simone Tebet, o que nós achamos extraordinário, apesar das dificuldades da nossa economia, pelo que o país está passando, mas a sensibilidade do governo e a ação desenvolvida pelo Ministério da Fazenda para admitir essa negociação com os governadores dos estados brasileiros em suspender até dezembro deste ano o pagamento dos serviços da dívida. Com isso, irá, sem dúvida nenhuma, dar uma folga aos orçamentos deteriorados em cada estado da federação, particularmente para os estados do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio de Janeiro. E o presidente Michel Temer, ao aceitar o decreto de emergência para o Rio de Janeiro, criou-se aí, na minha concepção, um precedente perigoso, até porque, de acordo com as regras da lei, emergência é para atender os desastres ecológicos, os desastres, de uma maneira geral. Aí onde se trata da emergência. O Nordeste brasileiro, por exemplo, que convive ao longo dos anos com a seca permanente, aí cabe o decreto de emergência. O governo chega com ações emergenciais. Mas eu nunca tinha visto um decreto de emergência para se tratar de economia, de socorrer os estados ou o Estado pela deficiência do seu caixa. Isso aconteceu, o decreto foi baixado no Rio de Janeiro e me parece que já há o compromisso do governo de repassar para o Rio de Janeiro, senador Cristóvão, cerca de aproximadamente 3 bilhões de reais. E agora, com a suspensão do serviço da dívida, no acordo firmado entre o governo federal e os governos estaduais, isso realmente é uma novidade. Uma novidade que, até certo ponto, nós consideramos boa, até porque vai minimizar a dificuldade dos estados brasileiros. Eu não sei se isso vai ter qualquer impacto ou implicação, provavelmente terá, no orçamento da União, nos ajustes que o governo federal está encaminhando para esta casa, nas ações que têm sido desenvolvidas pelo governo e respaldadas pelo Congresso Nacional, no que diz respeito a limites e limitações de crescimento de gastos, bem como a meta fiscal que nós aprovamos recentemente em fazer com que dá um déficit primário da ordem de 170 bilhões de reais. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é uma coisa assim plausível.
Mas a proporção... Não, presidente, eu vou apenas para conceder uma parte à senadora Simone, que está ali há algum tempo com o microfone levantado, e o senador Cristóvão Buarque. Então, senadora Simone, eu ouço Vossa Excelência com muito prazer em participar deste debate no que diz respeito à ação desenvolvida pelo governo federal do presidente Michel Temer com relação a socorrer os estados brasileiros. Vossa Excelência tem uma parte. Obrigada, senador Benedito de Lira. A honra é minha em poder apatear Vossa Excelência, especialmente quando traz um tema tão sensível como este na Casa da Federação, portanto, na Casa dos Estados brasileiros. Este é o nosso papel. Entre outras atribuições, não só olhar pelo nosso Estado, mas olhar pelos 27 estados da Federação Brasileira, pelo nosso querido Distrito Federal e, consequentemente, pelo Brasil. E acredito que foi isso que o governo federal fez. Eu aqui rendo as minhas homenagens ao presidente Temer. Um presidente que, embora esteja interinamente na presidência, é presidente de fato e de direito até que esta casa delibere de forma diferente. E agiu pela primeira vez, ao meu ver, começou realmente o seu governo a partir de hoje, ou a partir de ontem, quando já havia decidido. Porque, senador Benedito de Lira, não há como imaginar o Brasil sair dessa crise sem que os estados brasileiros estejam com a saúde financeira e fiscal para poder honrar os seus compromissos. Nós não estamos falando só do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma situação de extrema calamidade em relação a praticamente todos os estados da Federação Brasileira. O meu estado, Mato Grosso do Sul, não era diferente. Nós pagávamos todo mês 15% da nossa receita corrente líquida apenas para pagar juros de uma dívida que jamais tinha o seu saldo diminuído. Eram quase 100 milhões de reais, recursos esses que agora estão suspensos e que vão poder ser utilizados pelos estados para honrar os seus compromissos, não só com a folha de pagamento, mas também com seus fornecedores, para colocar merenda nas escolas, para pagar, colocar o remédio nos postos de saúde. Claro que esta conta, ela tem que vir com uma contrapartida e nós estaremos olhando com muito critério qual vai ser a imposição que estaremos exigindo de cada estado. Mas eu quero aqui apenas concluir dizendo que eu confesso que não tenho preocupação nenhuma. Sei que saberemos impor responsabilidades aos estados de forma a chamá-los à responsabilidade fiscal, mas sem engessar também a vida financeira, econômica e administrativa de cada estado, mas com a tranquilidade de saber que este governo é diferente do governo que estava, que pelo menos teve a capacidade de dialogar. Eu fui vice-governadora, quantas vezes estive aqui com o governador do estado e nós não conseguimos discutir este que era o maior problema de Mato Grosso do Sul, que é a renegociação da dívida. Este governo teve a capacidade e condição de ter a unanimidade dos governos, independente de partidos políticos, unidos, dizendo, pode não ser o ideal, mas sabemos que é isso que temos que o governo federal tem condições de oferecer a nós. Então, nós vamos aceitar e nós vamos estar fazendo o dever de casa. Considerações em relação ao Rio de Janeiro, porque já ocupei muito, pelo meu parte do pronunciamento de Vossa Excelência, mas parabenizar por trazer um tema tão sensível, tão importante, tão atual e tão necessário. Mostrar ao povo brasileiro que, independente da interinidade, este governo é um governo de fato e de direito. O presidente Temer é presidente da República até que possamos dar um posicionamento definitivo em relação ao impeachment. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu que agradeço a Vossa Excelência pelas manifestações e, dando sequência, eu concedo a parte ao eminente senador Cristóvão Buarque. Senhor Benedito, eu fico feliz que o senhor tenha trazido esse assunto dessa maneira, porque não há dúvida que há o que comemorar quando se resolve uma crise imediata, como a que nós estamos atravessando os estados. Mas não basta comemorar a solução imediata, até mesmo porque muitas vezes a solução imediata cria problemas no longo prazo. O caso do Rio é especial. Cometemos o erro gravíssimo, e eu denunciei aqui na época, de querer trazer essa tal de Olimpíadas. Fui contra trazer a Copa também, quase apanhava muitas vezes. Disseram que isso era um suicídio político. Está aí a prova de que a Copa foi um desastre para o Brasil. As Olimpíadas também não vão trazer nada que a gente diga, olha aí, valeu a pena esse investimento todo. Mas agora ela é nossa.
Agora, a gente tem que fazer com que ela dê certo. Se der errado, é um problema para o Brasil inteiro. Nesse sentido, a emergência financeira é um reflexo de uma emergência na segurança, porque os policiais estão querendo deixar de trabalhar por falta do salário, da emergência do povo na rua se manifestando, professores e aposentados. Era preciso ajudar o Estado do Rio de Janeiro em nome do Brasil, não em nome do Rio de Janeiro. E aí, precisa ajudar os outros também. A minha preocupação é que a metodologia que estamos usando, mais uma vez, é aquela de querer resolver o problema de cada parte, criando um problema para o todo. Resolvemos o problema de cada Estado e criamos um problema para o Brasil. A gente tem que se lembrar que a soma de todos os brasileiros não é o mesmo que o Brasil. O Brasil é a soma de todos os brasileiros de hoje e os que virão depois, quando tivermos com inflação pelos erros de querer atender os brasileiros de hoje com aumento de salários, que não é possível, porque provocaria inflação. Então, está faltando trazer o Brasil aqui para dentro. É isso que eu falei mais cedo, numa parte, ao senador Dário. Precisa trazer o Brasil nas nossas discussões e não trazer apenas pedaços do Brasil, como tem sido a tradição nessa casa, pelo menos em muitos anos recentes. Seu discurso tenta trazer um pouco o Brasil inteiro, levantando o problema que podemos criar com o déficit aumentado por perdoarmos a dívida dos Estados. Reconheço que não tem como não perdoar, mas reconheço o problema que a gente pode estar criando ao dar esse perdão na dívida. Muito obrigado ao nobre senador Cristóvão Buarque, da parte de Vossa Excelência, da senadora Simone, exatamente vem engrossar as manifestações que estão fazendo aqui. Mas, senhor presidente, a ação desenvolvida pelo governo, apesar das dificuldades, repito, do que nós estamos passando e atravessando, é uma ação que deverá ser objeto de louvação por parte desta Casa, da Federação, porque, na verdade, o que ficou definido ontem entre o governo federal e os governos dos estados foi uma ação para atender os estados nessa situação emergencial. Não é emergência de decreto, mas é uma emergência de acordo, de entendimento, chamando ao Estado a responsabilidade também para conter os seus gastos. E vem para esta Casa a medida, não, a emenda que estabelece limites para os gastos do governo federal. E, agregado a isso, será feita uma emenda à emenda para também colocar os estados. Vou dar um exemplo, senhor presidente, para encerrar. O meu estado de Alagoas é o penúltimo estado da federação. Paga a maior taxa de juros nessa dívida. A maior taxa de juros é paga pelo estado de Alagoas. O estado de Alagoas tem um débito da ordem de aproximadamente, segundo o demonstrativo daqui, de um pouco mais de 2 bilhões de reais. Já pagamos alguns bilhões. Nos últimos 8 anos, ou 9 anos, ou 10 anos, o Estado de Alagoas pagou mais de 6 bilhões de reais dos juros da dívida, nobre senador, mais de 6 bilhões. Se fizermos um comparativo, uma projeção, ele está colocado em 8º lugar. O maior devedor é o Estado de São Paulo, seguido do Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas quando você faz uma projeção dívida PIB, o Estado de Alagoas é o primeiro devedor, com cerca de 29% do seu PIB comprometido com juros da dívida, dessa dívida que tem com o Estado de Alagoas. Por isso, senhor presidente, senhores senadores, é que nós deveremos, ao analisarmos as propostas que estão chegando no Congresso, é lógico que nós teremos que ajudar o governo a sair das dificuldades, ajudar o governo a tirar o Brasil dessas dificuldades que nós estamos atravessando. Dificuldade na área econômica, na área fiscal, na área social, fazer com que as coisas voltem a funcionar normalmente, fazer com que as empresas passem a reativar as suas atividades para a geração de emprego e diminuir essa taxa assustadora do desemprego no Brasil.
Para encerrar e agradecer a Vossa Excelência a tolerância, e sei que Vossa Excelência está querendo começar a hora do dia. Eu queria, nesta oportunidade, senador Flecha Ribeiro, agradecer, sem dúvida nenhuma, o esforço que o governo está fazendo para minimizar as dificuldades dos estados, e agora nós teremos que nos debruçar para também encontrar caminho para a dificuldade dos municípios brasileiros. Quantos e quantos prefeitos estão abdicando da reeleição, porque não tem como tocar a sua gestão atual e não sabe o que virá no futuro. Por isso, estão abrindo mão da reeleição, num significado importante para nós, para que fique consolidado que a reeleição deve acabar neste país a partir das eleições, segundo informação de 2020. Esta nós teremos ainda, mas a partir de 2020, nosso presidente Jorge Viana, nós não teremos mais reeleição, e isso, na verdade, vai ajudar a desenvolver e a melhorar a qualidade de vida, de trabalho, de ação do governo, do país, melhor dizendo. Muito obrigado, presidente, e desculpe eu ter me alongado, mas Vossa Excelência disse que eu tinha o tempo que quisesse. Então, cumpriu com o que previamente estabeleceu. Eu cumprimento Muito obrigado, presidente.